Temos uma pergunta da plateia, por favor, no microfone. Rapidinho. Bom, primeiro, Luiz Carlos da Andef. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter convidado a gente a participar e pela excelente oportunidade de estar trazendo esse assunto. Só para avisar e mostrar a vocês, foi realizado pela Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária, no mês de maio e junho, em São Paulo, um evento muito interessante chamado Ameaça Fitossanitária, Novas Pragas Colocam em Risco a Produção de Alimentos no Brasil. Foi um evento que nós, quando começamos a desenhar, a gente planejava ter 70 pessoas. Simplesmente apareceram 315 pessoas inscritas. Foi um evento muito bom, teve a colaboração e participação do pessoal da Embrapa. Então nós fizemos um livro com todas as apresentações que foi realizado lá. Eu gostaria de deixar aqui com o Adriano, tá, vocês, tem 10 exemplares, eu tenho mais lá, não deve, se vocês precisarem depois, porque ficou um trabalho muito bacana. E a ideia até de repente, de fazermos mais, junto com a sociedade brasileira, justamente para levantar esse tipo de assunto que está muito interessante. E se quem tiver pela internet, tiver interesse em adquirir, acessar o livro, como é que faz? Não, pode entrar em contato conosco, ou com a sociedade brasileira, tem aí no livro, a Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária, com o próprio Andef lá, que eu que imprimi a primeira leva, tá, e a gente tem lá então para distribuir. Nós já estamos mandando para um mail muito grande, de pessoas que participaram do evento, universidades e tudo mais, o Ministério da Agricultura, e para poder então ter esse trabalho que é o segundo. O primeiro foi feito em Brasília com o pessoal da Embrapa, aí nós trouxemos para São Paulo e já ano que vem vai ter um outro também muito interessante. Só para complementar a informação, gente, a gente está falando aqui hoje de um alvo biológico só, que é Helicobacter parmígera. Mas se nós formos avaliar hoje, as principais pragas que estão acontecendo no Brasil, dando dano econômico, elas são exóticas. Falou da história do bicudo, falou de outros mais, e da ferrugem da soja também. Então, se vocês tem um levantamento aqui, existe só hoje na América Latina 150 alvos biológicos muito interessantes para entrar no Brasil e causar danos econômicos violentos. Né? Então é uma preocupação, apesar de a gente estar trabalhando na indústria, mas nós somos profissionais e também levamos essa informação à frente, inclusive do manejo integrado de pragas, e justamente a nossa preocupação dessas pragas estarem entrando para o Brasil. Porque quando elas entram, a primeira coisa que o Ministério da Agricultura faz é pegar o telefone e tocar na minha mesa, tocar lá na Andef para perguntar, Luiz, pelo histórico das indústrias, existe algum produto, registrado ou não, que tenha algum controle a esse alvo que está entrando no Brasil? Tá, então, todo mundo participa, é integrado nesse tipo de trabalho. Só aproveitando fazer uma pergunta para o doutor Ednei, como Embrapa, ter sido feito algum trabalho em conjunto com o Ministério da Agricultura para a proteção das nossas fronteiras agrícolas? Porque o Brasil, eu estive agora no norte, está totalmente aberto. Está sendo feita uma ponte ligando o Brasil à Venezuela, onde está todo aberto e não tem a produção, não tem a expectativa de construção de nenhum posto agrícola lá. Está sendo feita uma estrada que vai sair de Campo Grande e Mato Grosso do Sul, direto para Lima, onde não tem a previsão de construção de nenhum posto agrícola, e está tendo eventos grandes no Brasil, como Copa do Mundo, Olimpíadas e tudo mais, onde no portos e aeroportos está tudo aberto. Está sendo feito algum trabalho em conjunto com o Ministério da Agricultura? Você conhece isso, por favor? Sim, com relação à Embrapa Soja, eu desconheço, né? Eu não sou a pessoa mais indicada para falar com Embrapa de maneira geral. Com a Embrapa Soja, eu desconheço. Né? Mas talvez o colega da PAR, até do MAPA, ele já estava aí, o França, poderia falar melhor a respeito de fiscalização aí na questão da Copa. Né? Não, o que é evidente é que é preciso fazer investimento nos órgãos de defesa agropecuária, na pesquisa. É preciso aumentar a comunicação dos órgãos de defesa com a assistência técnica. Nós temos que ter ferramentas que deem uma resposta rápida do que está acontecendo no campo. Né? A ADAPAR tem essa visão de que é importante, né, investir em tecnologia e adequar sua estrutura e ter essa interação, porque os riscos realmente estão aí. Com um avião cada vez sendo mais fácil, mais difundido, mais barato, com, né, a movimentação de pessoas cada vez... Hoje você pega um avião aqui, né, está no outro lado do país, do outro lado do mundo, às vezes em questão de horas, muito rápido, né?
cada vez mais vai ser muito difícil a gente impedir na verdade, essa movimentação de pragas. A gente tem sim que fiscalizar, eu acho que para evitar ou atrasar isso o máximo possível. Porque impedir, com a movimentação tão rápida, com o fluxo de gente tão grande, população só aumentando, é uma missão assim, muito difícil. Né? Uma outra pergunta aqui do chat. O G. Sobrinho. Em uma dessecação de pré-semeadura, podemos recomendar inseticida fisiológico, dando o primeiro combate à lagarta e preservando os inimigos naturais? Na verdade, inseticida na dessecação é misturar inseticida junto com herbicida lá na hora que você vai aplicar. A gente sempre procura evitar isso, e até a recomendação sequencial seria nesse sentido, de ser uma alternativa, mesmo se tiver uma infestação lá, você desseca, né, sequencialmente, ali faz 2 dessecações, e com isso você não precisa usar inseticida. Usar inseticida fisiológico é menos pior do que usar um produto de amplo espectro? Né? No passado, pessoal, se usava muito, já em pós-emergente, era aplicar inseticida junto com herbicida, e era sempre piretroide, inseticidas mais baratos. A gente criticou muito isso, falando, não, pessoal, isso aí acaba. Hoje, já se caiu muito o uso de piretroide misturado com inseticida em pós-emergente. Hoje se faz muito, justamente o fisiológico, até porque ele caiu de preço, né? Perdeu patente, caiu de preço, então usa-se muito. É certo isso? Tecnicamente falando, não, mas o ambiente é menos pior do que se aplicar um produto de amplo espectro, né? Então melhorou. Está jogando dinheiro fora? Às vezes pode estar jogando dinheiro fora, está causando pelo menos impacto no ambiente, né? Ronei, só um pouquinho. Só lembrar, nós estamos com muitos estudantes de agronomia, profissionais. Só lembrar que a prática de mistura em tanque, apesar de dela ocorrer, é muito difícil a gente evitar, essa prática é proibida. Nós não temos, o MAPA não tem nenhuma autorização para mistura de produto comercial em tanque. Né? É proibido por lei. Se nós pegarmos, o nosso corpo fiscal tem que autuar. O usuário, se for em desconformidade com receita, sem amparo em receita, ou o profissional por receita errada, indevida, ou ambos. E tem uma razão de ser para isso. Essa mistura de tanque que acaba com um período de carência, porque você não tem mais nem agrotóxico A nem B, você tem um C, que ninguém fez teste de resíduo. Essa prática de colocar subdose, levando à resistência, né, o famoso cheirinho, vou pôr um cheirinho de inseticida aqui. Então é por causa dessas práticas erradas que aparece esse aumento exponencial de agrotóxico aí. Rony, acho que vamos abrir para uma pergunta da plateia. Por favor. O que foi colocado sobre o manejo integrado de pragas é muito interessante, principalmente a evolução, né, que você colocou ali do número de aplicações. E aí eu teria uma pergunta e primeiro uma observação, né, porque o manejo integrado de pragas começou nos Estados Unidos e os relatos dos próprios pesquisadores que começaram, eles eram sistematicamente perseguidos, tanto no meio acadêmico, de desqualificá-los, quanto das próprias empresas que financiavam estudos de alguns e, portanto, ameaçavam retirar os recursos financeiros das universidades, etc. Então foi um período muito difícil, o período inicial, até que finalmente a EPA e o SDA adotaram isso como regra. E, enfim, hoje até a Andef, por exemplo, né, incorpora o discurso da importância do manejo integrado de pragas. Quer dizer, a gente tem no Brasil pelo menos 50 anos de experiência, né, do uso da tecnologia com agrotóxicos. Quer dizer, é um longo período aí de aprendizagem. E a pergunta o manejo integrado de pragas é uma evolução tecnológica, né, fantástica, né, em relação ao que se fazia antes, porque
está havendo esse retrocesso tecnológico. Um pouco essa pergunta aí que eu faço, tanto para o Odini quanto para vocês em geral. Ou seja, há um retrocesso literalmente em termos de tecnologia, né? Daí não é brasileiro, não é americano, é do ser humano buscar aquilo que é mais cômodo, né? Se eu posso fazer mais de maneira simples, se eu posso não ter trabalho, por que eu vou ter trabalho? Então, basicamente, assim, isso daí eu não estou falando como Embrapa, estou falando assim, a minha opinião como pesquisador. Eu acredito que o retrocesso do manejo integrado de pragas, porque é tentadora a ideia de não se ir a campo e não se precisar mostrar, é tentador. Eu aplico na dessecação, depois eu aplico, isso é tentador, é prático, é tentador. Existia uma propaganda no rádio, né? Manejo integrado de pragas, a mostrar. Existia uma propaganda de um inseticida, de uma empresa, que eu nem me lembro, nem não importa também, que era uma propaganda muito interessante do ponto de vista comercial, do ponto de vista técnico ela era terrível. Ela era uma conversa de um agrônomo com um produtor, chamava de Zé alguma coisa, aquela coisa bem informal. E daí falava assim, seu Zé, você conhece a lagarta falsa medideira? Eu não. E a lagarta da soja, você conhece ela? Não sei não. Você usa o pano de batida? Não. Então teus problemas acabaram, aplica o produto X e está resolvido. Né? Ou seja, não precisa diferenciar, use esse produto. Praticidade é uma coisa. Aplicar no calendário, eu aplico na terceira semana, já misturo o herbicida com inseticida, isso é prático. Isso não é técnico, isso não é o melhor a longo prazo. Mas eu quero resolver meu problema a curto prazo. Eu quero ganhar hoje. Se amanhã meus netos não conseguirem produzir soja, problema dos meus netos. Eu quero produzir hoje. Amanhã se eu não produzir. Infelizmente, ser humano é egoísta. Pensa a curto prazo, pensa em si próprio. Eu acho que isso, a característica do ser humano aí é a primeira a causa do retrocesso do manejo, né? Isso é minha opinião particular, né? Eu acredito muito nisso. Sabe? Esse questionamento é bem interessante e eu vou usar uma analogia que eu escutei de uma pesquisadora da Embrapa, o nome dela é Fagone, eu escutei há 2 semanas atrás em Cascavel. Ela trabalha com plano de produção integrada de morangos. E ela falou assim, hoje em dia todo mundo fala do malefício que é você pegar uma criança e colocar ela na frente de uma televisão e você deixar ela assistir o que você quiser. E você não se responsabilizar, não filtrar, não pesquisar, não analisar, não pensar sobre o que aquela criança está vendo. E eu vejo que hoje, devido à comodidade, como bem citou o pesquisador, o pessoal está fazendo isso com as culturas. Cada vez mais é a solução prática, rápida, não é barato. Porque se fosse barato, não estaria tendo todo esse problema. Se fosse tão barato, tão fácil, não teria tendo esse problema que a gente está discutindo aqui. Ela cobra o seu preço. Ela tem esse preço. E o MIP, na verdade, é agronomia. Se a gente fosse resumir, o que é o MIP é agronomia. É o profissional realmente acompanhando a lavoura. E isso, infelizmente, eu como agrônomo me sinto envergonhado às vezes. Porque eu vejo que o profissional de agronomia ele está preocupado muito mais em, como foi dito até em outras apresentações, em cumprir metas de venda. Não prestar assistência técnica, não fazer o acompanhamento de campo, né? Não fazer o planejamento, lucro. Esse é o problema. A gente está enfrentando, é por isso que o Tosato vive pegando receituário assinado em branco, é por isso que o Tosato vive pegando receitas para uva que são utilizadas na soja. Lucro. Você tem que vender tanto. Cumpra essa meta. Né? Infelizmente, esse é o problema. A gente está batendo bastante no engenheiro agrônomo, né? Mas vamos lembrar também que se tem um profissional que não é valorizado, se tem um profissional de nível superior que tem que discutir de igual para igual com leigo, com um técnico de nível médio que cada vez ganha mais direitos na base do decreto
e tem atribuições sem ter informação, né? Ações judiciais estendendo a competência do engenheiro agrônomo, que precisa ter todo um cabedal de conhecimento de fisiologia de planta, de morfologia de inseto, de química, de biologia, e se dá isso de graça, para quem não tem a formação necessária. Nós estamos vivendo no Brasil uma desconstrução da profissão de engenheiro agrônomo enquanto nível superior. Parece que fazer agricultura é algo muito simples, muito fácil, e é isso que se vende. É isso que a mídia vende, é isso que o agricultor recebe, ele recebe tudo de pacotes, né? Então a questão é um pouco mais complexa, né? Como é que nós vamos desenvolver na nossa sociedade o valor cultural das profissões? E que o profissional tem que viver da sua profissão, daquilo que ele tem de conhecimento. Então foi comentado aqui a questão da vinculação da venda com a receita, mas tudo passa por uma questão mais profunda de que as profissões estão sendo desregulamentadas. Essa que é a verdade. Hoje o agrônomo sente muito isso e outras profissões começam a sentir. Então, voltando à pergunta, o manejo integrado de pragas precisa ser reconhecido como tecnologia de ponta. Não é só plantar transgênico que é tecnologia de ponta. Fazer manejo integrado de pragas, conservação de solos, a boa e velha agronomia, a boa e velha ciência agronômica que está sendo jogada na lata do lixo. Alguns comentários aqui do chat. Se a Decover-Parmia é uma praga quarentenária, porque as lavouras não foram eliminadas, né? Depois um comentário do pessoal da Bahia dizendo que foi difícil no início a identificação e que faltam taxonomistas e realmente demorou a identificação na Bahia. Então, se disseminou. Alguém quer comentar isso? A respeito da instrução normativa que regulamenta as pragas, na verdade está demorando muito ao órgão federal regulamentar e lançar várias outras pragas que estão já são quarentenárias, estão amplamente distribuídas, e a última é de 2007, 2008, então falta essa atualização. Então, por diversas razões que podem ser enumeradas. Mas, enfim, essa regulamentação dificulta, então, essa questão até para a questão do cadastro dos agrotóxicos nos estados, registro no Ministério da Agricultura, se baseia nessa regulamentação da atualização das pragas quarentenárias, presentes e ausentes. Então, precisa atualizar. Isso ocorre não só em soja, isso aí nós temos na maçã, nós estamos discutindo recentemente, o pessoal está reunido discutindo sobre a regulamentação de uma praga e diversas outras. Então, isso é o que está ocorrendo hoje e que precisamos atualizar e deve ser cobrado. Ok, uma pergunta para você. Vou pedir que quem for fazer a pergunta se identifique para ficar apenas registrado. Bom, meu nome é Matheus, sou da Cidasc de Santa Catarina. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Tosato, do Alan, do Risenberg, para poder vir assistir ao vivo, já que é perto, né? Não precisamos ficar pela internet. Minha pergunta vai para o Odinei. Odinei, você frisou bem que hoje a gente faz de 5 a 15 aplicações e isso causa um desequilíbrio muito grande e isso reflete no surgimento de uma praga, se destaca a flutuação de ataque ali, né? A minha pergunta é o seguinte: agora, com o incremento da soja BT, nós vamos ter uma pressão por desequilíbrio 24 horas por dia, como você falou. Você vai controlar algumas pragas e as outras não serão controladas. Há previsão de que alguma praga que hoje é secundária na soja venha a se tornar uma praga-chave com o incremento da soja BT? É uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque realmente você introduz, com a introdução da soja BT, você muda o cenário mesmo, né?
E daí você pode imaginar um cenário positivo, você reduz o número de aplicações de inseticidas, então você vai restabelecer inimigos naturais, vai preservar os inimigos naturais, e até algumas pragas, mesmo não sendo controladas, podem voltar a ser equilibradas. Você pode pensar em outro cenário, pragas que eram controladas por aquelas aplicações que você fazia para lagartas, deixam de ser controladas e daí passam a pragas secundárias que passam a ser pragas-chave, eram pragas que eram controladas por tabela. Então tem N cenários que pode acontecer, então assim, é muito difícil, mesmo se quisesse em experimentação em pequena escala, você nunca vai representar o que vai acontecer. O que é importante, a vinda da soja BT, é uma tecnologia extremamente, vem para somar, é uma tecnologia importante, né? Ela vem para somar. O grande erro vai ser considerar ela como a gente fez com o DDT na década de 70. Acabou o problema com praga, agora a soja BT resolve, a cultura BT resolve. Esse é o grande erro, né? Não existe uma tecnologia que resolve tudo. Você vai sempre precisar de integração de várias tecnologias, que é o manejo integrado, né? Então, dentro do manejo integrado, a soja BT ela se encaixa perfeitamente, porque ela é compatível com inseticida, ela é compatível com controle biológico, eu posso continuar. O que é arriscado é o mau uso da tecnologia, é não parar de fazer monitoramento, é usar ela em 100% da área, não fazer refúgio, né? E isso é problemático, né? Isso, infelizmente, existe grande chance de ocorrer, porque ocorreu no milho. Na soja BT existe questões até, né, de cobrança de royalties que podem interferir ou não, né? Porque se eu planto refúgio, eu vou pagar sobre 100% da área ou sobre 80% da área? Se eu plantar só pagar sobre 80%, teria que segregar, então, 20%. Eu tenho condição de segregar, colher o refúgio separado? Não tenho. Daí, se eu colher tudo junto, aquela contaminante passou de tantos por cento de contaminante, é considerado BT, tem que pagar, né? Então, existem vários fatores. Então, assim, né, que infelizmente, né, a questão de ganância, querer ganhar mais. Então, assim, se usar a tecnologia bem, ela é muito bem-vinda. Começar a usar mal, ela pode trazer problemas, né? Isso é um inseticida também. O inseticida é uma ferramenta importante. O mau uso dele causa problema, né? Esse é o problema. O problema é o ser humano ali, né? Aqui do chat, o Lir Seidel, da Bahia, comenta que na soja e no algodão da Bahia, para quem pulverizou melhor, não perdeu produção para a Helicoverpa. O primeiro passo é acertar as pragas mesmo nos locais mais complexos. A partir disso, os agrotóxicos atuam bem sobre a Helicoverpa. Uma pergunta aqui agora sobre soja BT também, duas questões aqui. A crescente utilização de inseticida na forma descontrolada pode ser um fator agravante para o aumento populacional e aparecimento de novas pragas. Com a utilização da soja BT e uma provável amenização desse uso excessivo, é possível que haja um restabelecimento de inimigos naturais, podendo limitar o aparecimento de novos problemas, assim como a Helicoverpa? E o Mawashi aqui comenta também: BT não segura na prática a Helicoverpa armígera. É supressora, mas não resolve na prática. Não dá para abrir mão dos inseticidas. Quem poderia comentar? Com relação à supressão, aquilo que eu tinha acabado de falar com o colega ali da defesa de Santa Catarina. Com relação a não dá para abrir mão de inseticida, não. Na verdade, a gente não deveria abrir mão de nenhuma ferramenta, né? A gente deveria, quanto mais ferramenta, melhor. E usar elas de maneira integrada, quando necessário. O uso racional de todas as ferramentas seria o ideal, né? Então, assim, todas as ferramentas são bem-vindas. Usar uma só, usar errado que é o problema. Temos mais uma pergunta na plateia. O Robson Mafioletti, da engenheiro agrônomo da OCEPAR.
Uma pergunta aí, um pouco de discussão aí, acho que contribuir nessa questão, porque a gente tem, no âmbito das cooperativas, tem mais o colega Silvio aqui, que está lá em cima, engenheiro agrônomo, o pessoal da Federação da Agricultura, os colegas, o Hugo, da nossa Associação de Agrônomos, né? Nós estamos discutindo muito essa questão aí, não só da Helicoverpa virou Popstar, né? Nós tivemos lá 2000, 2001, o Tadashi, a Cláudia lá com a questão da ferrugem, vieram Popstar, os colegas lá da Embrapa nesse problema. Depois teve, e está tendo ainda, Buva, Capim Amargoso, aí o Dionísio Gazeiro, Fernando Adegas, vários outros pesquisadores. Agora chegou a vez do Adnei aí, ser requisitado aí para discutir, e todos os colegas, a professora Beatriz lá da Embrapa, né? Então, essa questão é bem complexa, né? Como o Adriano comentou aí, é muito mais do que o problema de uma praga, né? De um complexo de lagartos, mas é do sistema de produção mesmo, né? Nós temos que voltar um pouco mais, fazer rotação de culturas, manejo integrado de pragas, e temos bons exemplos, no caso aí que foi comentado, o cooperativo que todos conhecem, a Coamo, tem feito um trabalho bem forte com a Embrapa aí de manejo integrado de pragas. O pessoal fala, não, mas a Coamo quer só vender produtos. Não. Ela tem um programa lá com 250 agrônomos de campo, fazendo um trabalho de manejo integrado, vamos fazer até uma publicação, né? No sentido de que esse é o caminho mais correto, porque não adianta sair aplicando fungicida, inseticida. Tem casos de o cara falou que colocou 10 produtos no mesmo tanque de pulverizador. Então é absurdo que tem ocorrido. E uma coisa é fato, foi falado, é o mercado, né? Soja 60, 70 reais, às vezes o pessoal não vai análise técnica, né? Mas enfim, então com a vinda dos transgênicos, falou, agora acabou os problemas da agricultura brasileira, daí para adiante, não que os transgênicos são excelentes, está vindo aí, não somos contrários de forma alguma, mas ficou muito mais complexo a agricultura, né? Muito mais complexo. A gente tem observado muito problema de planta daninha existente, e pragas e tudo mais. E eu acho que o caminho é esse mesmo de se fazer esse trabalho que cada parte está fazendo, a Embrapa, as cooperativas, a Emater, e a parte, todo mundo trabalhar, fazer essas discussões, Adriano, de repente, reuniões regionais mais para frente aí, com os agrônomos lá no campo, produtores, para conscientizar, porque às vezes essas informações que o Alan mostrou aqui, o pessoal no campo às vezes não sabe, ou faz de conta que não sabe, né? Então trazer essa informação, e sempre no sentido construtivo, porque temos problemas, mas acho que se tem problema no Paraná, imagina os outros estados. Porque aqui nós temos só nas cooperativas 1.100 engenheiros agrônomos, Emater, todas as outras empresas de planejamento, né? Então acho que o produtor também está consciente que precisa melhorar nessa questão. E a outra questão, que um desafio, Alan, Adriano, é essa questão de 1.900 profissionais emitindo receitas. Isso não pode, né? Nós temos que a Emater entrar nessa questão, principalmente o hortifruti, né? Que consome um monte de agrotóxicos. E aí as revendas que estão lá emitindo, né? Porque isso tem que ter a Emater, tem que estar junto, tem que estar trabalhando para fazer isso daí mais correto possível, porque é o alimento que vai direto para o consumidor. Então, a gente conversa todo dia com os engenheiros agrônomos aí das cooperativas, das empresas, e a gente está preocupado. Ontem eu sou conselheiro do CREA também, lá em Guarapuava, na cooperativa, lá, fazendo uma reunião da Câmara de Agronomia, discutimos todos esses problemas que estão tendo aí, né? E o pessoal está bastante preocupado, mas acho que nós temos que integrar mais, fazer mais esforços conjuntos aí, os produtores, os engenheiros agrônomos, o Estado, né? E o governo federal também acho que tem que fazer sua parte, né? Principalmente essa questão de registro de produtos, né? Então um problema muito sério aí, né? E aí sobra para o engenheiro agrônomo que está no meio do caminho resolver o problema da indústria, que não registra porque não tem interesse econômico, às vezes, para a cultura, né? E o produtor, de qualquer forma, ele tem que produzir lá e ele vai usar o produto, né? Então a gente fica no meio do caminho, assim, um elo, preocupação e sendo o mais fraco da cadeia. Então é nesse sentido aí que eu coloco os desafios e eu acho que é importante essa discussão, o mundo não acabou, né? Porque senão vai na cidade aqui, o pessoal, vocês só fazem uso de agrotóxicos, desmatam, vocês usam agrotóxicos excessivamente, não é isso. Senão, a agricultura é ignorante, não. Estamos num setor bem desenvolvido tecnologicamente, sabemos disso. Precisamos melhorar muito, precisamos de educação, sim, mas eu acho que nós, trabalhando junto com a pesquisa, os órgãos de defesa, a cooperativa, nós vamos chegar lá, sim. E ele pode falar que é a segunda vez que ele está assistindo a mesma apresentação. Sabe,
Isso é extremamente importante, tá? Eu trabalhei na indústria química, eu fui pesquisador da AgroScience já. Indústria, está aqui o representante da Andef, ele pode falar, indústria nenhuma que aqui usa demais inseticida, porque vai queimar o produto, vai selecionar inseto resistente, né? Isso é claro, né? A cooperativa não quer que, né? Só que precisa passar a tomar atitudes lá práticas para mudar isso, na minha opinião. Você não quer, o sistema eu acho que está um pouco errado. A indústria sabe, se vier para pesquisa, eu já fui lá, não pode aplicar muito, senão seleciona inseto resistente. Só que você põe 10 agrônomos concorrendo um com o outro, né, para vender o mesmo produto, é lógico que eles vão vender. Você fala, vocês não podem vender muito, mas põe 10 na mesma área competindo, o que eles vão fazer? Eles vão brigar um por outro. É lei da sobrevivência daí. Então precisa algumas coisas, eu acho que legislativas mais fortes para começar regulamentar. O Estado precisa trabalhar mais forte aí, regulamentar. Porque senão, é muito fácil para a indústria, por exemplo, não vamos, percevejo, né? A gente já tem 2 produtos, a gente não pode aplicar demais para eles, né? A gente não pode aplicar, por exemplo, produto para percevejo para lagarta, né? Só que daí a indústria vai tirar um produto? Se eu tiro, o meu concorrente vende, e se ficar resistente para o dele, fica para o meu também. Então, assim, precisa ter uma controle legislativo maior. Senão, se largar, a indústria não está fazendo errado. É concorrência. Se ele não faz, ela perde. Entendeu? O problema é que precisa de atuação mais forte de legislação. Botar regra no jogo. Se não tem um juiz lá, quem que não dá falta no jogo de futebol? Quem que não segura? Se tem um juiz lá botando regra na coisa. Precisa de mais poder público ali botando regra. Porque senão, eles não estão fazendo errado. Cada um quer ganhar o jogo. Robson, eu agradeço a tua intervenção, que dá oportunidade para a gente falar algumas coisas, né? A questão do baixo número de engenheiros agrônomos prescrevendo. Eu falo engenheiros agrônomos, nós temos os técnicos agora que ganharam o direito via judiciário. 20%, está me informando aula, que 20% de quem receita já são técnicos de nível médio, que na sua grande maioria não tiveram a formação adequada, não é para prescrever receita. Prescrever receita, até minha filha de 15 anos, lá, e já há algum tempo, ela sabe escrever, ela sabe copiar uma bula. Não tem formação para fazer diagnóstico, né, e determinar a real necessidade de uso de agrotóxico. Tá. Nós estamos, a Autosato aqui já participou, outros colegas, a FDA, a Carla também, lá em Cornélio, já fez treinamentos para o pessoal da Emater, que vão passar a usar o Ciagro como plataforma para fazer receita. Fazer receita para aqueles agricultores que quiserem assistência técnica, né? Aqueles que se dispuserem a seguir a orientação técnica. Porque é assim que tem que ser entendido. O agricultor tem que ir na revenda ou na cooperativa com a receita. Isso é o mundo ideal. Hoje nós não temos um marco, uma norma para proibir que aquele RT que está lá atrás do balcão faça a receita. Não podemos proibir. Mas é uma discussão interessante. E dizer que aqui no Paraná nós estamos no caminho certo. Nós temos um sistema cooperativista forte, né? Eu recebi semana passada um diagnóstico da qualidade de águas no Brasil, e o Paraná, se não é uma maravilha, está muito melhor que outros estados. É sinal de que nós temos, claro, problemas, mas aqui nós temos uma situação melhor e estamos caminhando. E é isso mesmo, nós temos que integrar e valorizar a tecnologia, o profissional correto, punir quem pratica as não conformidades, e não é fácil, mas o caminho é esse. Uma pergunta aqui do chat. A CDA de São Paulo pede para perguntar para o Marcílio se o Paraná já tem algum conhecimento ou estudo sobre inimigos naturais da agricultura amígera. É do Tristão, da CDA de São Paulo. Eu acho que a pessoa mais indicada é o pesquisador para trabalhar esse assunto. Eu volto a insistir da questão da amostragem. Até estava observando ali algumas perguntas a respeito
necessidade de registro de armadilhas, né? Armadilhas, Alan, com feromônios para a gente detectar onde está se expandindo a praga, quais os pontos. Isso dá uma qualidade boa, embora não seja 100%, mas isso nos ajuda bastante nessa questão. Eu passo para então, doutor. Com relação à pergunta, né, se existem inimigos naturais do Helicoverpa parmigera, existem, né, tricograma, existem vários inimigos naturais. Posso usar? Posso comprar e usar? Tem gente que tem, né, tem empresa que vende, Você vai lá, tem até uma associação brasileira de produtores de agentes de controle biológico, que é a ABCBio, tá? Entretanto, eles só podem vender para culturas onde tem registro. Tá? A tricograma foi pedido registro para soja. Só que daí, o agente de controle biológico que pediu registro, daí eles podem falar melhor que na questão da lei de orgânicos, que facilitou o registro de agentes de controle biológico lá. Né? E daí vai ter registro para soja orgânica. Posso usar em todas? Teoricamente não, a lei fala que não, né? Mas é a ideia que o pessoal está tendo é de ter registro para usar. Né? A questão do feromônio. Feromônio é importante essa questão de ter registro, porque feromônios são, às vezes, por exemplo, você tem espécies diferentes, o feromônio pode não ser eficiente. Então, é uma coisa ainda que precisa de bastante estudo, a questão de feromônio. Está tentando importar alguns feromônios para Helicoverpa parmigera, e daí para usar aqui, né, específico parmigera. Não sei como é que está a questão da autorização ou não da importação, né? Eu sei que está tramitando, se vai ser aprovado ou não, se já foi, eu não desconheço. Né? Mesmo sendo aprovado, se vai funcionar, porque não tem experimento aqui. Né? Se vai funcionar, importou lá da Austrália, será que a Helicoverpa parmigera que eu tenho aqui é igual de lá? Spodoptera frugipeira, às vezes a gente tem falha. Né? Será que vai funcionar? Não sei. Agora, ter aí para usar, para testar, né, é importante. Né? E uma coisa é fato. O primeiro ano o produtor sofreu, não sabia, não tinha dose registrada. Esse segundo ano já vai ter produtos registrados, com indicação do produtor, do fabricante, que dose usar. O produtor já está 100% garantido no manejo de Helicoverpa, vai apanhar um pouco ainda é uma praga nova, né? Alguns produtos vão poder não funcionar? Vão, porque são registrados, né? Tem o teste de eficiência. Foi em Helicoverpa parmigera? Foi. Foi realizado no Brasil? Foi. Como é que ele sabia que era Helicoverpa parmigera o teste? Né? Será que era população mista? Será que funciona igual a armígera, zéia? Então tem muita coisa, né, que com o passar dos anos, esse segundo ano já vai ser mais fácil manejado que o primeiro, o terceiro melhor que o segundo, e assim é a tendência, que a gente vai aprender a manejar ela com o tempo. O importante, eu acho, é que o produtor não desespere e saia aplicando em calendário, bateria de aplicação. Eu li na imprensa outro dia, manejo estratégico de pragas, aplicar em calendário, baterias de aplicação. Então, assim, o produtor não pode entrar nessa neura, né, de acabou o mundo, eu preciso sair aplicando a cada 10 dias. Né? Não vai ser fácil, vai ser já melhor do que o primeiro ano, mas o importante é ter calma, ter monitoramento e agir com cautela. Eu acho que isso é uma mensagem que deve ficar. Sobre esse assunto ainda, o Getúlio de Rondônia, a DAPAR terá alguma ação seguindo a IN 12 com monitoramento de ocorrência de Helicoverpa? Em caso positivo, como será efetuada a ação? Conforme foi demonstrado aqui, a IN 12 é impraticável. É impraticável. Agora,
Eu sei, estava falando com o Franz do mapa, que já vem uma nova instrução aí, talvez para adequar algumas coisas à realidade do Brasil, de laboratório. Então vamos aguardar. O Franz até, por questão de voo, teve que sair mais cedo, mas ele pediu que eu fizesse esse registro, que é uma minuta já de uma nova IN aí, porque do jeito que está hoje, eu duvido que tenha algum órgão de defesa estadual que tenha uma estrutura, né, para fazer isso, até porque, questão de laboratório, nós não temos essa condição. A identificação dessa praga, que já está amplamente disseminada também, seria um esforço tão grande para qual objetivo, para qual resultado. O doutor já falou aqui, nada de se apavorar, a praga está aí, ela entra naquele rol de pragas que precisam ser monitoradas, tem produtos aí com eficiência já testada, mais ou menos do que se anuncia, mas com relativa segurança de que a praga vai ser controlada. A gente sabe de outros estados aí, tem relatos que tem controlado a praga junto com as outras lagartas que atacam a soja. Aquela intervenção da Bahia também dizendo que a tecnologia de aplicação, né, foi um fator preponderante para que lá na Bahia a coisa fugisse do controle. A gente sabe que se a aplicação não for bem feita, não é a praga que é monstruosa, não. Fazendo as coisas com boa assistência técnica, o produtor não tem por que se desesperar, nós não vamos ter maiores problemas, temos convicção disso. Só que deixar claro que a IN12, né, ela tem vários problemas, mas não é a incompetência do mapa, né? Na verdade, você está correndo contra o tempo. Então, né, foi aquela coisa, você tem que fazer alguma coisa com, né, um desespero, você tem que, né, começar a apresentar. O manejo que eu coloquei hoje aqui, sugestões de manejo, está definido. O ano que vem, posso já vir com algumas mudanças, né? Na verdade, é importante, assim, a gente está correndo contra o tempo, o mapa está trabalhando sério para apresentar, mostrar serviço no bom sentido da coisa, de mostrar que tem ações sendo feitas, né? E que não são definitivas no sentido, é o primeiro passo, né? Vamos começar por aqui, vamos aprendendo, né? Vai ter um monte de pesquisa, quase todas as instituições de pesquisa estão trabalhando com essa praga, né? E ano que vem já se aparecem mais coisas, e daí vamos, né? O que eu tenho convicção, sim, a gente pode ter um ou outro problema? Pode. Convicção usar manejo, a gente vai reduzir esses problemas a uma taxa tolerável, uma coisa menor, que dá para administrável. Acho que essa é a mensagem. Temos uma pergunta da plateia, por favor, dá para se identificar, por favor. Luiz Carlos Dandef, para o Adinei. Adinei, você conhece, já há bastante tempo a gente o pessoal vem realizando, com todos os pesquisadores, do Brasil inteiro, aquele ensaio cooperativo para ferrugem de soja. Conversando internamente com alguns colegas de indústria, e você sabe bem, nós vamos ter a reunião de soja agora em agosto, né? Apresentação de resultados e tudo mais. Está surgindo uma ideia de ver se dá a possibilidade de fazer uns ensaios cooperativos de helicoverpa, para helicoverpa. Não só a mídia, como outras de maneira geral, até mesmo para ir buscando nova tecnologia, novo direcionamento, dosagem, outras com biológicos e tudo mais. Eu só gostaria de saber se de repente você concorda com isso, se a gente pode levar essa ideia para frente, se é favorável. Até adiantando algumas coisas da reunião, se tinha uma ideia, uma proposta que a Embrapa Soja estaria levando para fazer já esse ensaio corporativo com percevejo. A gente tem a preocupação que o percevejo hoje é a principal praga da soja. A helicoverpa está no momento, tudo. Não sei qual que é a perna, no sentido assim, né, estrutura de pessoal para se fazer o ensaio corporativo de percevejo, helicoverpa, né? Isso seria complicador. Fazer hoje de helicoverpa, complicado, dá para você fazer de heliotínide. Né? Por quê? Porque no campo o cara não vai conseguir separar helicoverpa armídea, helicoverpa zéia, heliotes, virens, vai estar tudo dentro de heliotínide ali.
E daí vai ter resultados diferentes, porque se for uma população de helicoverpa, pode ser que um inseticida funcione melhor do que uma população de heliotes, né? Eu acho a ideia boa e que deveria ser levada para frente. Viabilizar ela agora não teria uma resposta assim, não, vamos fazer assim, assim que vai dar certo. Teria que se discutir como fazer isso. Vamos fazer um ensaio para Eliotine de maneira geral, seja helicoverpa, porque está tudo misturado lá no campo. Mas daí vai ter produto que vai funcionar numa área, não vai funcionar na outra. Será que não era porque ali era helicoverpa, no outro era heliotes? Não sei, pode ser. Teria que fazer ensaios também de laboratório, fazer, né, o DL50, o DL90, de vários produtos em várias... né, isso teria que ser feito, né? Apesar de que algodão, sim, pensando, eu não tenho experiência tanto com milho, pensando hoje, soja e algodão devem receber aplicações para helicoverpa. Milho, ataque na espinha, como é que aplica? Então, assim, milho deve-se ter menos aplicações, até por tecnologia de aplicação, tem que fazer via aéreo, daí se tiver. Então, deve-se ter menos aplicações. Tá? Não sei, isso é a primeira impressão. Não sei se, né, não sei se... Mais aqui perguntas do chat. O Borg, complementando que no Maranhão, Piauí, Tocantins, Oeste da Bahia, os produtores procuram melhor relação custo-benefício para comprar os insumos. E então, muitas revendas já fecham pacote de inseticidas muito antes, o que corrobora a palestra do Ordinei, pois não tem como fazer o MIP. Esses produtos estão sendo aplicados de forma indiscriminada. Isso é um desafio, né? Daí não é mais técnico, é operacional. Como é que você faz MIP? Por que tem pacote? Porque a logística de transporte é facilitada. Eu produzo o meu inseticida, boto no Goiás, a praga corre no Paraná. Então, se eu vendo antecipado, eu consigo distribuir o inseticida para o local certo. Então, isso me economiza dinheiro, então eu dou desconto. Isso está certo, está dentro da regra do jogo. Agora, o que a gente precisa mudar é como fazer para, né? Vamos botar lei, como é que a gente vai fazer? Não sei. Mas, entendeu? Mas é uma coisa complicada. Nem precisa de lei nova. Eu vou falar aqui a realidade do Paraná. Eu acho que se aplica à grande maioria das regiões do Brasil inteira. Nós temos uma rede de distribuição de agrotóxicos muito ampla e atende. Ninguém precisa ficar esperando transporte de longe para ter o agrotóxico quando ele precisa usar. Salvo lá na Amazônia, Rondônia, eu não sei, mas a rede de distribuição, a rede comercial de agrotóxicos no Brasil ela é muito, muito adequada. Nós combatemos o uso de agrotóxicos sem diagnóstico. Mas vender, se eu sou um agricultor e tenho uma condição de comprar agrotóxico antecipado por um preço melhor, o que isso tem a ver com receita e com uso? Não tem nada a ver. Eu posso comprar antes. Agora, a receita tem que sair quando? Quando o profissional tiver condições de fazer o diagnóstico, de identificar a necessidade de uso. Como é que se trabalha com isso? Com nota fiscal de entrega futura. Eu compro, faço uma transação comercial que é legal, que é válida. Agora, eu não tiro o agrotóxico do estabelecimento comercial. Quando é que eu vou tirar o agrotóxico? Quando eu, com uma receita, um diagnóstico que atesta e uso, vou lá e retiro. Que nota fiscal acompanha o produto? Nota fiscal de simples remessa. Tudo isso existe, tudo isso é legal, tudo isso é possível, é uma questão de logística, de cada um se adaptar e cada um fazer aquilo que é correto. Então, aqui no Paraná, quando a gente combate isso, faz um auto de infração, porque saiu uma receita para trigo no mês de dezembro, e o cara vem dizer, não, mas o agricultor queria comprar. Ele pode querer comprar e pode comprar. Agora, o que você tem que fazer receita? Inventar uma receita para o futuro. Tudo isso funciona. É só o comerciante tem o seu interesse, o profissional tem que ter o seu, ele tem que ser profissional acima de tudo, e nada impede nada. Todo mundo pode atuar direitinho.
é comercial, ganha seu dinheiro, o profissional se valoriza. Ok, olha, qual é o agricultor que quer ficar estocando agrotóxicos na propriedade? Com essa onda de roubo e tudo mais. Então, isso aí não é problema. Agora, só daí uma dúvida minha, até uma dúvida, que eu gostaria de colocar aqui na mesa. O que eu trabalhei bastante, principalmente em Goiás, aqui no Paraná, até estou mais recentemente, faz 4 anos só. Mas o problema é o seguinte, eu falo para o produtor X, seu Zezinho, você tem que usar o produto X da empresa tal, que é o melhor lagarticida, que eu considero. E, infelizmente, o que eu vi é o seguinte, o produtor, ele compra os inseticidas na revenda tal. Por quê? Porque lá ele tem crédito. E daí, aquela revenda tem bandeira de tal empresa. E eu só compro lá porque eu tenho crédito, eu vou pagar depois lá. Então, se eu recomendar um produto X para ele, ele não usa, ele tem que usar um produto daquela bandeira, porque ele só faz compra lá. Isso é uma coisa cultural que está enraizada, que eu não sei como é que faz para mudar isso, cara. Cooperativa pode quebrar. Várias bandeiras, porque ela pode comprar um pacote, distribuir, né? Eu sempre acreditei na cooperativa. Só que tem algumas cooperativas que tem só algumas revendas, tem que ter todas, ela tem que buscar ter todas daí. Daí, entendeu? Porque é uma coisa complicada na prática. Você fala, você usa produto X, mas eu compro uma empresa lá só, e lá é bandeira X. É importante, uma das coisas importantes de ser lembradas e que a gente adotou como metodologia no Paraná, com o setor da cana, foi o seguinte, que é essa questão da logística. Olha, eu uso tal inseticida, eu uso tal fungicida de tal empresa. Tudo bem, você quer adquirir antecipadamente? Quer estar com o produto na sua propriedade? Quero. Então tá, então você tem que construir um depósito, licenciar ambientalmente e ter um responsável técnico. Não, mas daí para mim o custo é muito alto. Então deixe no local que tenha licença. Eu sempre acho assim incrível essa questão. Não, mas eu tenho muito. As pessoas não veem um agrotóxico como ele é, que ele é um produto tóxico. As pessoas veem um agrotóxico como se fosse como transportar cerveja. Tá entendendo? Não é um produto tóxico de uso controlado pelo Estado. É isso que tem que ficar bem claro. Então, se a pessoa que precisa ter o produto na propriedade, então que ele atenda a legislação ambiental do estado dele, que ele atenda a questão da responsabilidade técnica que a Lei Federal de Agrotóxicos exige, e tenha o produto na propriedade, sem problema. E quando ele for utilizar, destinar para o uso, que tenha esse mesmo profissional, ou SRT, ou outro qualquer profissional de agronomia, faça uma receita prescrevendo, liberando para ele tirar do depósito, para ele disponibilizar no campo. Pronto. Nós estamos utilizando isso com a cana-de-açúcar aqui no Paraná. Esse é o exemplo e tem funcionado muito bem. Até tem representantes aqui do pessoal da cana e sabem disso. Tem dado algum problema? Não tem. Está funcionando. Tem que se ter esse critério. Tá? É isso. Mais a pergunta aqui do chat. Selecionar insetos resistentes, do Lira da Bahia. Na soja, o agrotóxico na dose 40 a 50 ml por hectare, no milho 100 a 150, no algodão 125 a 150. Nesse contexto, temos Plúzia, Eliote, Decoverpa, Spodoptera. Não seria melhor usar a dose 100 a 150, independente da cultura, e sim posicionando as pragas, que já são pragas do sistema? Bom, a dose, legalmente, ela tem um registro naquela cultura. Você tem lá você tem a questão do limite de resíduo, né? Então tem toda essa questão. Com relação ao ponto de vista entomológico, né? Você tem a parte, o quanto que é aplicado, o quanto que realmente atinge o alvo. Então, algumas culturas você tem diferenças, porque se considera que umas têm mais barreiras para atingir o alvo do que outra, né?
para pensar numa coisa, tem que usar a dose em todas, e né, a dose não seria mais lógica pela praga do que pela cultura, teria que ter trabalhos para subsidiar isso. Né? Eu entendo a pergunta, mas o produto não pode fazer essa generalização. Rony, só deixa eu complementar. Essa questão de dosagem é uma luta que nós aqui na ADAPAR temos todo dia, né, Tosato? Todo dia a gente questionar na questão da dosagem. E nós somos meros, como o próprio Heisenberg diz muitas vezes, nós somos meros cumpridores da lei. Se a lei diz que tem que ser utilizado aquela faixa de dose que está constante em rótulo e bula, que é a garantia dada não pelo órgão do Estado, mas pelo fabricante do produto, meu amigo, eu acho que você não tem que questionar a questão da dosagem para você fazer superdosagem ou subdosagem e fazer uma... Você tem que conversar com quem fornece o produto para você. Olha, a dosagem que você está na tua bula aí, ela não funciona. Eu tenho que dobrar para controlar essa praga. Ou dividindo pela metade, eu estou conseguindo ter um controle eficiente. E isso daí que é o maior questionamento. Nós somos meros cumpridores da lei. A lei diz que é a faixa determinada pelo fabricante, que passou por teste. Até o Luiz Carlos, depois pode... Luiz Cláudio, é isso? Luiz Carlos. Pode comentar isso depois. Esses testes, às vezes, para um registro de uma molécula, levam 10 anos. 10 anos de investimento caríssimo. Daí o cara chega lá, eu acho que é tanto. E faz o negócio. Não é bem assim, a gente tem que ter critério. Mais uma vez, agronomia, gente. Agronomia, não um chutômetro. Nós vamos fazer a última pergunta aqui, pela adiantada hora e pelo período longo do seminário. E após isso, as outras perguntas vamos tentar contactar o pessoal. Nós vamos pôr junto das palestras a resposta por escrito das outras perguntas que estão no chat, ok? Getúlio de Rondônia. A questão da venda antecipada também tem relação à questão do financiamento da lavoura. As multinacionais financiam, creio eu, no mínimo 70% dos custos. E o financiamento é mediante garantia, CPR. CPR, eu não entendi o CPR. Alguém quer comentar essa questão? Eu comento, porque aqui a gente também enfrentou muitas vezes isso aí. Não, mas o banco exige a nota fiscal e não sei o quê. E aí a Associação dos Agrônomos aqui do Paraná já comprou essa briga. Quer dizer, banco nenhum pode exigir que o profissional subverta o princípio, a ética e tudo mais. Mas volto a dizer, a questão de venda não tem nada a ver com receita para uso. Existe nota fiscal de entrega futura, então se o banco quer isso, é isso que ele pode ter. O que o banco não pode exigir é que um profissional faça uma receita sem diagnóstico. E existe a nota fiscal depois de simples remessa, que é essa que acompanha o produto que vai aí sim ao agricultor. Isso existe, isso funciona, e o Brasil é um só. Então, e a lei é federal. Nota fiscal, disciplina fiscal, tudo isso é único para o Brasil. Bom, então eu vou pedir para o Heisenberg fazer o encerramento e agradecemos a audiência aí do nosso seminário, foi bastante interessante e tem inúmeras perguntas mais, mas realmente nós ficaríamos até adiantados da hora aqui se fôssemos abordar a todas. O interesse é bastante grande. Bem, esse é um primeiro seminário e a gente, como o Robson colocou, nós temos a intenção a ADAPAR é um órgão de fiscalização, mas também é um órgão de educação sanitária e a gente quer contar com parcerias e levar as mensagens e abrir as discussões. Então faremos outros no interior e onde for possível. Agradeço a presença aqui de todos, agradeço a quem está até agora nos assistindo e ficamos com o compromisso de tentar responder todas as perguntas que vieram. E, mais uma vez, agradeço a Celepar, especialmente ao Ronei, pelo cuidado que teve de organizar todo esse evento. E desejo a todos vocês um bom regresso, doutor, um bom voo para Londrina. Vamos levar o senhor para o aeroporto, com certeza.
né, pela sua palestra. O senhor faz jus a esse critério. Muito obrigado. Estamos encerrando o seminário, então.